mas é possível no momento. Realmente a gente está passando por esse momento aí dessa crise, e eu acho que breve a gente vai retornar às aulas presenciais. Eu sei que a maioria prefere, inclusive, as aulas presenciais, e sem dúvida nenhuma é muito melhor, né, que a gente consiga ter essa interação nas aulas e consiga então ter essa troca de experiências. Infelizmente a gente teve poucos momentos da gente se relacionar aí presencialmente, mas eu acho que ainda a gente vai conseguir ter essa oportunidade. Então, a nossa matéria, primeira coisa, a gente vai precisar de cancelar aquele seminário, tá bom? Não fala o ru aí não, que senão o áudio, eu desbloqueio o áudio só para ouvir vocês, viu? Vocês não festejam, não. E então, nós vamos ter que não desbloquear, nós vamos ter que cancelar, né, o seminário. E esse seminário ia ser muito bom para vocês, mas eu acho que numa próxima oportunidade a gente faz, a gente monta, a gente programa melhor esse seminário. Então, uma vez que a gente não pode ir com aglomeração, então a gente vai ter que então ter essa situação de cancelar nesse primeiro momento, tá? Então, no nosso seminário a gente não vai ter, então fiquem tranquilos quanto a isso. Uma outra pergunta que a maioria também faz é a questão de prova. O pessoal fala: "Nó, e aí, professor, prova, 35 pontos, como é que vai ser?" E a gente também a gente vai trabalhar numa outra maneira a não ser prova, porque afinal de contas a gente não conseguiu ter aí, né, esse trabalho todo de matérias. Então, eu não consigo aplicar uma prova, não acho justo isso. Então, a gente vai trabalhando, então, a partir das nossas aulas agora presenciais, e a gente faz também exercícios, trabalhos, e que vocês vão fazendo de uma maneira individual, vão me enviando, e a gente vai, então, corrigindo e lançando nota, tá bom? Acho que é melhor para todo mundo. Se vocês concordam, dá um joinha aí que eu vou saber que vocês estão concordando. Se vocês não concordarem também, eu dou prova só para aqueles que não deram joinha, tá bom? Então, se você vai caçar um joinha agora aí para poder dar. Então, também coloquei lá para vocês no Google, na sala de aula do Google, um livro do Kevenato, Teoria Geral da Administração, um livro bem extenso, inclusive, mas a maioria dessas teorias vocês já viram em Teoria Geral da Administração. Então, a gente vai trabalhar só uma última parte desse livro, para a gente ter um material de apoio e a gente conseguir, então, evoluir com a disciplina dentro daquilo que o livro vai falando. E eu vou montando, então, exercícios para que vocês preencham, façam e vão enviando a partir do momento que a gente determinar a data, tá? Eu não vou colocar nada muito maçante, vocês podem ficarem tranquilos. A intenção também dessa aula não é ser uma aula online, uma aula à distância. A gente só está adaptando esse período, esse momento, para que vocês não fiquem realmente sem aula por causa dessa situação que ninguém planejou, tá bom? Vou compartilhar com vocês onde que está lá. Vocês são do terceiro período. Então, acho que vocês estão vendo a minha tela. E então, aqui a sala de aula do terceiro período, né? Então, eu deixei para vocês hoje o link aí da nossa aula. Eu sempre vou fazer dessa maneira, tá? Eu deixo o link aqui no Zoom para que vocês tenham acesso à aula. E também deixei para vocês lá na atividade o livro de Teoria Geral da Administração, tá? Então, se você clicar na parte de atividades, vai ter o livro aqui em PDF, tá bom? Se você fazer um download desse livro, você vai ver que é um livro completo, é o mesmo que nós temos lá na biblioteca. Então, é bem interessante que vocês façam download dessa aula, desse livro, para que vocês possam ter acesso aí à matéria, que eu não vou copiar no quadro, ok? Não vou. Então, coloco aqui o livro para vocês que vocês possam consultar.
Também quero te mostrar, o livro em si. Acho que também vocês estão vendo o livro agora. É importante a gente ressaltar que eu vou trabalhar com vocês a partir da página 542, tá? 542 do livro. Então, aqui em cima tem a página do livro. Você vê aqui em cima, olha. Aqui no caso é 552, é 542 que eu vou trabalhar com vocês. Então, a partir da página 542 é que eu vou ter aí disciplinas para serem compartilhadas com vocês. Aqui, ó, exatamente nessa página, tá bom? 542 é a página que eu vou iniciar e nós vamos aqui, ó, a partir da estratégia organizacional, tá bom? Então, essa é a parte da matéria que eu vou colocar para vocês. Então, o que eu já vou pedir para que vocês façam? Uma leitura dessa parte, da página 542, a partir dessa parte estratégia organizacional. Então, vocês vão ler essa outra parte aqui de cima, vão entrar nessa área da parte da escola ambiental. A escola ambiental nada mais é do que um grupo de pessoas que resolveram, então, criar uma metodologia no qual as condições ambientais influenciariam, então, em todas as suas decisões da própria empresa, que é chamado aqui no livro de forças ambientais. E essas forças ambientais, elas fazem com que a organização ela se modifique mediante as circunstâncias. Isso é muito verdade. Por exemplo, a escola ambiental, por exemplo, defenderia essa questão que nós estamos falando do coronavírus. Então, de acordo com uma força externa, né, que veio lá de outro país e foi afetando a Europa, que chegou no Brasil. Então, essas forças ambientais fizeram com que nós mudássemos, então, o nosso método de aula. Então, essa escola ambiental vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, aqui tem o item A, B, C, D, vocês vão ler com mais calma, mas ela vai justamente tratar sobre essa parte organizacional, mas muito relacionado a como que a organização ela é mutável mediante aquilo que o ambiente determina. No item 2, ele vai falar sobre a escola de designer. A escola de design vai trazer, então, um modelo de administração baseado em desenho. Hoje a gente chama de workflow. Workflow é um termo utilizado em inglês que significa desenho de trabalho, né? É um fluxo de trabalho. E a escola de design ela vai trabalhar com que as organizações elas precisam então ter o seu desenho organizacional para que tudo possa ser estabelecido de acordo com a estratégia organizacional. Então, essa escola de design ela vai trazer justamente esse perfil de estrutura. Aí eu dou um exemplo para vocês como se fosse um arquiteto montando ali uma planta de um edifício e necessariamente é necessário ter essa planta para que possa então ser construído um prédio. Então, dessa situação, a gente tem, então, uma escola relacionada a essa parte de desenho, e aí a gente vai ter, olha, também mais 4 pontos. Uma parte de mapeamento ambiental, que vai trazer, a partir de um diagnóstico externo, para verificar oportunidades que a organização tem, de acordo com o ambiente no qual ela está inserida. A gente tem também uma segunda parte, o item B, que vai falar sobre uma avaliação interna da organização, que essa já é um diagnóstico interno, é como se fosse uma consultoria, que é feito então uma análise, um diagnóstico dentro da própria organização e que depois, visto esses pontos fracos da organização mediante aquilo que foi baseado, então vai trazendo então uma estratégia para atuação dentro ainda da escola de design. E esse mapeamento, né, ambiental que a gente está falando, ainda tem a parte de compatibilização, que aí a gente vai ter, então, um duplo diagnóstico que vai mostrar tanto a parte, os aspectos internos, que a gente chama de endógenos, quanto os aspectos externos, que a gente chama de exógenos. Então, endo é dentro e exo
é fora, tá bom? Está no item C, compatibilização. Então, também essa é uma parte que a gente faz um comparativo entre aquilo que está dentro da organização para aquilo que está fora, e o item D vai trazer, então, uma definição da estratégia organizacional. Então, é como se fosse uma sequência, né? Então, primeiro você faz um mapeamento ambiental, ou seja, o que a organização ela está inserida, né? Qual que é o ambiente, qual que é o mercado que essa organização está inserida. Depois a gente tem essa parte de, deixa eu ver, mediante ao mercado, eu quero ver então como que eu estou me adaptando mediante essas questões para que eu possa realmente trazer ali resultados para os meus clientes, para os meus produtos e seguir então um fluxo de avaliação, enfim. Essa é uma avaliação que você faz no ponto B. Depois a gente vai para o C e faz um comparativo. Será que aquilo que está interno está sendo interessante para o externo? E aí a gente vai, então, fazendo essa compatibilização. E o D, então, vai trazendo então uma definição de estratégia organizacional que vai ver, então, aquilo que está fora, aquilo que está dentro, mas de acordo com um plano de ação que foi, assim, dimensionado, já que você sabe o que é dentro e fora da organização. Ok? Então, voltando aqui, a gente está falando sobre a escola do design, tá bom? Nesses 4 pontos. Também quero tratar para vocês também, nessa parte, o item 3, chamado Escola do Posicionamento, que aí a gente vai falar de um modelo chamado BCG. Não sei se vocês já ouviram falar de BCG, é o Boston Consult Group, que é uma escola relacionada a... É como se fosse uma consultoria que fez, então, posicionamento estratégico das próprias organizações. Vocês já ouviram falar sobre o BCG? Dá um joinha aí para eu ver, para ver se ninguém sabe ou se alguém já ouviu falar. Eu nunca ouvi falar. Não? Ok, Não. ok. Mas alguém, gente? Alguém já ouviu falar? Alguém, assim? Não. Não? Tá bom. Ok. Então, a matriz BCG, ela vai trazer, então, um ponto bem interessante para a gente, de forma que a gente consegue analisar a própria empresa de acordo com algumas primícias de produtos e serviços que ela possui. Alguém deu uma interagida aí, deu umas rabiscadas aqui no meu slide, mas está tudo certo. E aí a gente trata então do BCG com essa matriz aqui de baixo. Olha, essa próxima página fala do SWOT. Daqui a pouco eu volto nele, tá? O BCG ele vai trazer 4 dimensões, que é essa sequência aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se eu consigo alterar, mas enfim, não vou perder tempo com isso não. Mas eu trago aqui para vocês essa matriz aqui BCG, onde ela vai trazer uma parte relacionada à estrela, uma chamada vaca leiteira, que é bem interessante, criança problema e vira-lata. Mas o que eu quero mostrar para vocês são nomes engraçados, mas eu quero que você preste atenção nessa matriz. Toda matriz, pessoal, vai ter um eixo X e Y. Então, você tem que aqui focar no potencial de crescimento do negócio, ou seja, o potencial de crescimento do negócio, se for baixo, vai estar nesse ponto no qual eu estou aqui embaixo. Então, o potencial do negócio cresce, então eu vou estar nessa matriz aqui de cima. Da mesma maneira, a participação do mercado. Se eu tenho alta participação, eu fico aqui. Se eu tenho baixa participação, eu fico aqui, ok? Então, potencial de crescimento do negócio. Vamos colocar um produto novo, tá? Vamos colocar aí, hoje a gente está falando sobre esse coronavírus, então vamos falar que a gente inventou uma vacina para exterminar esse vírus. Vocês acham que tem potencial de crescimento? Sim ou não? Acredito que sim. Se tem Com certeza. potencial de crescimento, se tem, então eu vou então ir para essa direção de crescimento. Aliás, daqui do baixo para cima. Então, eu vou sair de repente da vaca leiteira e vou vir para esse quadrante aqui. Ou eu vou ser estrela, ou eu vou ser criança problema. Aí depende da outra pergunta. Será que eu vou ter grande participação do mercado?
No caso dessa vacina, também nós vamos ter grande participação no mercado. Então, esse tipo de produto, olha, ele vai ser alto potencial de crescimento e alta participação de mercado. Ele é um produto que essa empresa pode considerar como se fosse um produto estrela, que é um que o mercado ele pede muito e ele ocupa muita parcela dentro desse mercado. Então, eu posso ter alguns produtos, alguns serviços que é diferente. Eu tenho um produto, por exemplo, que potencial de crescimento ele é baixo, mas eu tenho participação de mercado alta. Por exemplo, potencial de crescimento. Tem coisas que a gente não tem tanto potencial de crescimento mais. Vamos dar um exemplo numa padaria. A gente tem o pãozinho de sal. Pãozinho de sal, desde que o mundo é mundo, você lembra do pãozinho de sal, né? O pãozinho lá francês. Então, ele não tem tanto potencial de crescimento. Falar assim, ele vai crescer porque o pãozinho de sal agora vai ser, né, com outra fórmula. Não, o pãozinho de sal, de doce, às vezes pode ser um pouco mais clarinho, um pouco mais queimado, com uma massa um pouco diferenciada, mas ele não tem alto potencial de crescimento. Então, ele fica nessa parte aqui, ó, aqui de baixo. E se ele tem grande participação no mercado, ele é considerado como uma vaca leiteira. Então, presta atenção, numa padaria, o pãozinho de sal, ele é como se fosse a vaca leiteira dentro ali daquele negócio. Por quê? A vaca leiteira ela não pode deixar de existir. Ela é importante para a manutenção da própria empresa. Então, não é interessante que uma empresa tenha somente um produto estrela. Ela tem que ter um produto estrela, ela pode ter uma vaca leiteira, o vira-lata aqui embaixo é aquele que tem potencial de crescimento baixo, mas baixa participação no mercado também. Então, às vezes, é um produto pouco utilizado e também com pouca participação no mercado. Talvez você pode colocar um doce em especial, talvez você pode falar, se a gente falar de um contexto de padaria, a gente pode falar de, sei lá, de repente enfim, não sei, um pastel, não sei, um produto que ele não tem nem tanto alto potencial e nem grande participação no mercado. Por que ele chama de vira-lata? É porque a maioria dos concorrentes tem. Ele não tem grande diferenciação dentro daquilo que é proposto. E a criança problema, pessoal, ela é o aspecto que eu tenho pouca participação no mercado, mas eu tenho alto potencial de crescimento. Ou seja, o ciclo é o seguinte, é fazer com que essa estrela, ela venha, o natural essa estrela de alta participação no mercado e alto crescimento, vai chegar um momento que ele não vai crescer mais. Então, vai acabar descendo aqui para a vaca leiteira. Essa vaca leiteira, se não for bem trabalhada, ela vai vir aqui, vai passar por esse vira-lata aqui, e depois ela cresce novamente e fica um ciclo que a empresa ela tem como referência. E esse ciclo, pessoal, faz com que a empresa ela sempre se pergunte qual que é esse tipo de produto? Ou será que eu tenho produtos ou serviços que ele se enquadra dentro dessa matriz BCG? E se tem, o que a gente tem que fazer para a gente poder melhorar essa estratégia? É muito bom que a gente tenha produtos estrelas, mas aquilo que mantém o operacional da sua empresa é a vaca leiteira, por exemplo. A criança problema só é problema porque eu tenho participação no mercado muito pequena. Eu preciso ter alta participação no mercado. Né? Se eu tenho potencial de crescimento e eu não atingir participação no mercado, eu tenho um problema aqui nesse produto. Talvez é na divulgação, talvez é na promoção, talvez é no preço. Vocês são bem novinhos, mas talvez alguém aí lembre junto comigo aí, da época mais antiga. O celular, lá na Europa, eles falam telemóvel, o celular, ele era antes uma criança problema. O celular, ele tinha um alto potencial de crescimento, né? Um alto potencial de crescimento, mas a participação no mercado era baixa. Então, por que era baixa? Você sabe por quê? Você tem aí alguma noção? Ajuda aí, participa aí comigo. Acho que Acredito a maioria da população não teria condição de ter um aparelho, né? de Talvez comprar, né? Sim. Pelo alto custo?
Olha, o alto custo, a condição financeira, tudo isso pode ser uma hipótese. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês que ainda não é por isso. Peraí, deixa eu ver, eu acho que tem pessoas aqui querendo entrar. Peraí. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí. Depois eu respondo o chat, tá? Algumas pessoas perguntaram aqui o chat, depois eu pergunto para vocês. Então, pessoal, voltando lá para o celular, então, por que ele era uma criança problema? O celular, ele tem, deixa eu voltar aqui para mim. O celular, ele tem uma maneira diferenciada da gente tratar, porque é o seguinte, quando a gente fala do celular, a gente trata de um produto que antes ele era um produto muito bem favorecido, um produto muito bom, porém esse produto ele não tinha um modelo de negócio adequado. O que eu quero dizer com isso? Como o celular antes era conta, as pessoas tinham receio de ter esse celular e depois ter problemas na sua conta, né, no final do mês. Ou seja, então, houve então uma questão de modelo de negócio diferenciado. Eu não posso ter um celular onde eu vou ligar e eu não sei quanto minha conta vai vir no final do mês. E isso faz, então, com que as pessoas fiquem seguras de não adquirir um celular. E aí, o que então esse mercado fez? O mesmo aparelho celular, a mesma tecnologia, eles mudaram o modelo de negócio. Eles falaram assim, olha, cliente, agora vocês vão comprar o aparelho e vocês agora vão fazer um pagamento antecipado, ou seja, você vai ter um pré-pago. Então, você vai comprar aí, na época a gente comprava um cartão, raspava, digitava no celular, enfim, e aí você tinha, então, esse cartão pré-pago, por exemplo, R$15. E aí as pessoas gastavam esses R$15 sem ter problema de surpresas na sua conta. Aí, o que as pessoas entenderam? Então, agora eu posso ter como que eu posso dizer? Eu posso ter uma segurança que não vai vir conta cara. E aí, o que aconteceu? Naquela questão de criança problema, onde eu tinha, então, um alto potencial de crescimento do negócio, mas eu tinha pouca participação no mercado, eu comecei a ser, então, um produto estrela. Por quê? O modelo de negócio mudou. Então, às vezes, o produto é muito bom. O problema é só o modelo no qual ele foi inserido. Em alguns lugares da Europa, dos Estados Unidos, a gente tem falado em consórcios. Deixa eu ver se o nome é consórcio. Não é consórcio. Você tem uma espécie de empréstimo. Fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar. Se vocês souberem o que eu estou falando, vocês participam. Comodato, agora lembrei. Fora do Brasil, a gente tem muitas empresas trabalhando com o sistema de comodato. O que é isso? Você, por exemplo, não compra mais máquina de lavar roupa. Você como se você alugasse essa máquina. Você paga uma prestação mês e você tem uma máquina da última geração na sua casa para você lavar suas roupas. Geralmente essa máquina lava, seca, enfim, leva as crianças para aula, faz tudo que você imaginar. Então essa máquina é uma máquina sensacional. E aí você tem então essa máquina que você tem como consórcio e todo ano ou todo lançamento dessa empresa, ela troca a máquina que está na sua casa. Então você sempre vai ter a última geração da máquina e você tendo ali uma participação mínima, que é a sua mensalidade, e para que você sempre tenha um produto atualizado daquele tipo da empresa. Então isso faz com que o modelo de negócio mudou. Hoje aqui no Brasil, se você quer uma máquina de lavar roupa, você vai comprar. E não tem essa questão de você alugar, né? O máximo que você pode fazer é você ir numa lavanderia, e hoje em dia, algumas lavanderias em alguns locais, eles têm tido alguns modelos também diferenciados que você pode alugar a máquina. Algumas lavanderias têm lá as máquinas, você coloca lá a moeda ou nota e você aluga ali por uma lavagem de roupa aquela máquina
e, enfim, lava a roupa e pronto, você tirou sua roupa, ou seja, você não precisa ter máquina na sua casa. Geralmente, condomínios já estão fazendo isso em São Paulo. Então, isso é um modelo de negócio. Então, pode ser que esse seja um modelo que vai impulsionar ainda mais essa questão toda sobre essa forma de lavar roupa, de adquirir, de repente, algum tipo de produto. Isso vai, a cada dia que passa, alterar mais. Antes também, a galera aí do videogame, quem gosta de jogar videogame, antes você tinha aquele problema de repente, ter um CD, ter ali um cartucho, e hoje você tem jogos online que você interage com as pessoas, você não precisa de ter duas manetes ali, uma pessoa próxima de você, você entra na internet, você joga com pessoas do outro lado do mundo e faz ali uma equipe de estratégia, enfim, são modelos de negócios. Tudo isso faz com que a administração e essa forma de gestão, de controle, modifique muito no nosso dia a dia. Então, dentro dessa planilha que eu mostrei para vocês, dessa matriz BCG, é bem importante vocês se atentarem. Toda empresa precisa ter, então, essa análise relacionada a BCG. Gosto muito desse modelo, eu acho que é bem interessante para aquilo que a gente propõe, tá? Então, eu quero parar por aqui, por essa matriz BCG. Aliás, eu vou até falar um pouco aqui sobre essa análise de SWOT. Vocês já ouviram falar também de análise de SWOT? Já ouviram? Se manifestem. Aí, ó, Lohane, ok. Já ouviu falar? E aí, o que vocês já ouviram falar? O meu... ok. Pessoal, o meu tempo aqui está acabando, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Porque o pessoal aqui já está me avisando que o tempo está acabando. Aí eu faço aqui uma nova aqui e já mando para vocês de novo, tá bom? Só para eu terminar essa explicação. Peraí, não, acho que ainda dá tempo de eu terminar essa explicação aqui. Vamos lá. Tá faltando somente 10 minutos para encerrar meu tempo, então acho que dá. Análise de SWOT. Pessoal, quando a gente está aqui ainda na escola de design, né? Então, falei com vocês sobre o BCG, ótimo. E aqui eu vou falar sobre a matriz de SWOT. A matriz de SWOT fala de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, tá bom? Então, eles brincam também que é a fofa, tá? Por que é fofa? Se você pegar o primeiro, aqui ó, pontos fortes com O, fica fo, aqui ó, F com A, Fá, fofa. Então a matriz fofa é a matriz de SWOT. Fofa é um nome bem, né? Bem assim, favela, eu acho. Mas enfim, a análise de SWOT, ela traz então esses pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Dentro dessa perspectiva, a gente tem então uma análise relacionada aos pontos fortes sobre a parte relacionada àquilo que a empresa tem. Então, a gente tem um prisma aqui que nós analisamos internamente na organização e outro prisma que faz a parte de fora. Então, a gente tanto faz uma análise dentro e uma análise fora. E aqui explica aqui como é que funciona. Olha, o que há no ambiente? Então, na análise externa, você vai fazer um mapeamento ambiental, você faz uma verificação das oportunidades e ameaças. Então, oportunidades e ameaças é na parte externa. Então, olha, oportunidades aqui de baixo e ameaças também aqui de baixo, você faz na área externa, uma análise externa. E uma análise interna é esses dois aqui de cima, pontos fortes e pontos fracos. Então, pontos fortes da minha organização, o que realmente eu tenho de diferencial, e pontos fracos, aquilo que eu tenho, então, de problema dentro da minha empresa, ok? E aqui também, na parte de baixo, eu faço de uma maneira externa. Então, quando eu faço essa análise, eu tenho, então, a participação do mercado relacionado a essa análise de SWOT, que está aqui, ó, Escola de Posicionamento do modelo Potter, que é análise competitiva. Então, as ameaças, os problemas, eu vou ter, então, relacionado à própria análise de SWOT. Aqui tem um esqueminha também que mostra como é que isso funciona.
de acordo com aquilo que entra na sua empresa, os compradores, fornecedores, e aqueles que são produtos substitutos. E aqui dá uma explicada melhor a respeito disso, tá? E aqui mostra para vocês o que é, aí, da mesma maneira que foi nos outros, eu tenho, olha, ameaça dos novos entrantes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes. O D também aqui vai colocar para vocês a ameaça dos produtos substitutos e a intensidade da rivalidade. Então, dentro desses aspectos que vocês vão ler, vocês vão ver que Porter é um estudioso, é um teórico que fala muito a respeito de estratégia organizacional. E aí ele vai criar, então, essa cadeia de valor no qual as empresas precisam se posicionar mediante a ela. Ok? Então, da página 542, eu quero que vocês vão ler até essa parte aqui, tá bom? De 548, tá? Então, vocês vão terminar aqui, ó, gerenciada a cadeia de valor. Então, dentro disso, vocês terminam aqui essa primeira parte relacionada a essas ferramentas, tá? E depois a gente volta a conversar amanhã a partir daqui, ó, apreciação crítica dessa teoria, ok? Estou com um tempinho aqui curto relacionado à gravação aqui do Zoom, mas eu acho que acho que a gente conseguiu então explanar pelo menos parte daquilo que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Então, o material está aí. O bom é que esse tempo que você teria que te copiar no quadro, você já tem o material. Se você quiser fazer um resumo aí no seu caderno, eu acho que é válido, porque vocês, né, conseguem gravar melhor, mas não é nada obrigatório, vocês é quem sabe. Mas, da página 542 a 548, dê uma lida, vê como é que é esse esquema, pega alguns links diferenciados aí, alguns modelos na internet. Eu vou também buscar alguns vídeos, alguns modelos que falam sobre análise de SWOT, sobre BCG, para poder postar para vocês ali na sala de aula do Google, para que vocês consigam, então, ter uma amplitude maior daquilo que a gente está falando, tá? É claro que é muito melhor quando a gente aplica essas ferramentas. E fica aqui também para mim trazer aplicações para que vocês consigam ver como que essas ferramentas elas se comportam durante aí numa organização, né, viva, atuante. Eu tentei explicar dando alguns exemplos para vocês, mas é importante que vocês vejam isso numa prática, em algo bem mais focado. Então eu vou buscar aqui algumas aplicações e posto aí para vocês também no grupo. Ok? Uma dúvida, pessoal? Tem um tempinho ainda que de repente vocês podem perguntar. Se vocês tiverem dúvida, pode falar aqui para mim que eu esclareço. Pessoal, sobre a questão do livro, alguns me perguntaram do livro que nós pedimos para ler. Esse livro vai permanecer, tá bom? Vocês vão me entregar, vão fazer manuscrito como nós combinamos, e aí você vai escanear e vai mandar para mim, tá bom? Não tem nada de mudar a regra, não. Vai, manuscrito, Corona não fez sua mão cair nem nada, então você vai continuar fazendo ele manuscrito, e a gente tem a data de entrega, que vai ser na data que nós marcamos. Eu vou pegar as datas novamente para postar aqui para vocês, e vocês me mandam escaneado, tá? Você pode escanear pelo celular, você pode escanear pelo aparelho, fica a seu critério, desde que seja legível para eu poder ver que você fez, tá bom? Aí você pode mandar para mim o resumo do livro Blink, ok? Deixa eu ver se mais alguma outra informação aqui, ó. Pronto, acho que é isso que me perguntaram aqui. Pessoal, então, 2 minutos aí para a live terminar. Vou estar aqui à disposição de vocês, mas eu não gravo outro vídeo, não. Quero que nesse tempo vocês leiam esse material que eu passei para vocês, tentem entender. Vou postar algumas coisas aqui também no mural para que vocês vejam a aplicação dessa ferramenta. Ok? Forte abraço, dá um joinha aí para mim. Um abraço para vocês. Amanhã a gente se encontra no segundo horário, beleza? Eu vou deixar também esse vídeo disponível também para vocês. Talvez alguém perdeu a aula, a gente vai ter aí esse vídeo disponível. Até mais, forte abraço.